Nós ficamos parecidos com o apóstolo Pedro, não é? Quando estavam no Monte da Transfiguração, ele ficou tão emocionado, tão empolgado, tão contagiado por aquele momento deslumbrante. Ele queria estar ali já montando 3 cabanas. Bom estarmos aqui, amém? E poder com liberdade, com ousadia, servir o Deus vivo e verdadeiro, amém? Amém. Segundo domingo do mês, nós nos dedicamos à obra missionária, a pregação, o cumprimento do ID de Jesus Cristo. Ele não só ordenou que fôssemos, mas no seu ministério terreno, ele deu-nos o exemplo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando na sinagoga deles o Evangelho, ensinando, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E tinha um olhar crucial, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos, um grupo que poderia entender isso: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande que envie ceifeiros trabalhadores para a sua seara. A seara é esse grande campo de cultivo, e Jesus então usa essa figura de linguagem para falar da obra missionária e sua grande necessidade. E da obra missionária de Jesus nós estamos estudando o que nós denominamos, chamamos de, é muito além de uma virada missionária, é uma expansão, um avanço incontrolável do Evangelho. Você já imaginou algo que você não tem sequer nenhuma condição de controlar? Pode imaginar algo assim? Quando surgiu a pandemia da Covid, as pessoas do grupo de linha de frente estavam preocupadas, tentando entender todo o plano do Ministério da Saúde, para que houvesse então como controlar, porque estava avançando, e algo que começou na China, eu até acreditei em 2019, esse é problema da China, alguma coisa que eles fizeram lá é problema deles, pensei, coitadinha da China, está padecendo, mas a situação foi avançando, foi se estendendo, e de repente estava tão pertinho de nós, com alguém do nosso círculo familiar, ou então alguém tão próximo do nosso seio familiar, e de repente você deparou com um diagnóstico de positivo para você. Algo que, graças a Deus, alcançaram o controle. Mas o Evangelho, até hoje, o avanço dele continua sendo incontrolável. Porque é para ser assim, amém? Verdadeira, verídicas palavras do Senhor Jesus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E com aquela promessa preciosa de Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tentaram controlar, impedir, paralisar, mas não conseguiram, e até hoje esse avanço, essa extensão, ela é incontrolável do Evangelho. Muito bem, eu não estou pregando ainda não, viu? É só uma preparação para nós. Nós vamos agora ao texto
tá? Atos capítulo 13, só para nos esquentarmos um pouquinho. Vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Eu tenho aqueles nomes que eu estou orando. Atos capítulo 13. Quando você está lendo o livro de Atos, tem uma igreja no livro de Atos, que é uma igreja que vai sendo uma igreja famosa, uma igreja importante no livro de Atos, a chamada Igreja de Jerusalém. Mas a extensão, o avanço, a pandemia do Evangelho não acontece com a Igreja de Jerusalém. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Atos 13, coloquemos-nos em pé por alguns instantes para a leitura e logo em seguida eu devolvo você para a cadeira. Estou na cadeira, só um instantinho, viu? Já vamos devolver você para a cadeira. E sabe, às vezes vai chegando uma idade que a nossa ação de ficar em pé é uma ação de fé, porque não é fácil. Eu fiquei imaginando eu com 90, 95 anos, como é que será andar? Eu sou curioso, né? Imagina, você está sentado, tem que levantar com quase 100 anos de idade. Alguns, a gente vai até entender a impossibilidade. Atos 13, vamos ler alguns versículos. É um texto que tem para lá de 50 versículos. A gente vai passar por todos eles de tempos em tempos. E na igreja que estava em Antioquia, que Antioquia é essa aqui, você lembra? É da Síria, é da Pisídia. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o Simeão chamado Níger, temos dois aí. Lúcio é o terceiro, que é Cirineu. O Manaém é o quarto, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo aqui é o quinto, tem 5 na lista. Ah? E servindo eles ao Senhor. Olha o comprometimento, o compromisso desses homens perante o Senhor. E jejuando. Foi nessa atividade que disse o Espírito Santo: apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Está tirando 2, vai estar ficando 3 de 5. Então, jejuando, eles são cautelosos, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chipre, terra natal de Barnabé. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Não sei porquê, mas João resolveu ir. Acho que ele foi por conta própria. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Esse é o inimigo, é o campo da oposição, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Como é bom quando você encontra alguém interessado em ouvir a palavra de Deus. Mas sempre que você encontra alguém interessado, tem alguém para atrapalhar. Olha o versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Já imaginou você chamar alguém assim? Olha que autoridade tem o apóstolo Paulo. É do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. A Bíblia não menciona ninguém que Paulo tenha curado de uma cegueira, mas aqui é o contrário. O indivíduo ficou por algum tempo cego. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Você percebeu aqui para quem foi toda a glória? Do procônsul, quando ele viu isso, ele creu. Não maravilhado que Paulo havia feito, mas maravilhado da doutrina do Senhor. Toda a atenção voltou para a palavra e para o Deus que estava em ação, em curso, cuidando da sua obra, da sua seara, dos seus servos. Amém? Amém. Vamos orar, que eu tenho que orar por aquelas irmãs que eu estou orando, aqueles irmãos. Oremos. Bendito Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela demonstração do amor do Senhor e por essa pandemia chamada Evangelho de Jesus Cristo. Com o avanço, com a extensão, Deus, incontrolável, porque não é obra de homens, é obra do Senhor. Abençoada seja a nossa igreja, no seu plano, no seu compromisso e comprometimento missionário. E Deus bendito, orando por amados, por quem temos lançado seus nomes no altar do Senhor. A missionária Angélica, Deus, crendo que o Senhor é o Deus Jeová Ropé, o Senhor que te sara, o Deus que cura, o Deus de milagres, de maravilhas, que poderá e certamente a cada dia a missionária Angélica tem uma compreensão ainda maior do cuidado, do amor e da alegria do Senhor que vem para ela a cada dia. Que ela sinta Deus amada, protegida, amparada, sustentada pelo Senhor. Não só ela, mas toda a sua família, Deus. O Samuel, Deus, o seu filho, a Raquel, o seu esposo Júlio, Deus. Derrama graça sobre essas vidas. Também orando pela Dona Maria Cordeiro, Deus, que tanto necessita vir a Cristo e conhecê-lo como Senhor e Salvador, ainda vivendo um momento crucial com um câncer, Deus. Também rogamos pelo seu filho Fernando, que ele conheça o poder do Evangelho de Cristo, que liberta, que faz com que as pessoas abandonem a idolatria e venham conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Também oramos, Pai, pelo Luiz Antônio, o seu lar, a sua família. Queremos ver essa família reunida conosco aqui, Deus. Estão morando tão pertinho de nós, mas o Luiz precisa restabelecer da enfermidade que assola o seu corpo, o seu pâncreas, Deus. Intervenha com a tua misericórdia, Pai. Eu coloco o nome dele no altar do Senhor nessa noite. Também, ó Deus, a irmã Cláudia, eu sei que o Senhor tem planos, propósitos na vida dela, espiritual, emocional e física. Que ela tenha o cuidado do Senhor na diabetes, na pressão arterial e também no procedimento que ela realiza da hemodiálise. Que ela sinta amada e protegida e cuidada pelo Senhor. Também a irmã Nancy, Deus, estou orando para que o Senhor dê força e fortalecimento e aquilo que é necessário para ela ter condições de estar conosco, congregando, Pai, com o nosso povo em cada reunião, em cada culto. A irmã Marta Joy, Deus, que é uma cooperadora nossa com o pão missionário, que ela seja abençoada nos seus quase 90 anos e que o Senhor tem feito uma obra na vida dela. Também, Deus bendito, obrigado, Senhor, por toda a providência do Senhor com os entes queridos da irmã Rosângela. Nós temos observado o agir do Senhor, não parou e não vai parar. Abençoada seja esses entes queridos, e a irmã Rosângela, e a salvação do seu esposo. Por tudo, ó Deus, eu dou graças e oro nessa noite. Ó Pai, queremos colocar estes também que estão acompanhando pela transmissão.
Que eles comecem agora na transmissão, mas que logo em breve estejam conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Minha esposa estava me mostrando um vídeo hoje à tarde. Eu quero ver de novo aquele vídeo. É o vídeo da Igreja Bíblica do Maranhão, isso mesmo? Desde o início, quando eles começaram a obra. Tão semelhante a nós. Tão parecido e com um imenso sonho. Deus dar-lhes lugar. E eles tiveram o privilégio, irmãos, de alcançar do Senhor Deus uma área belíssima que Deus lhes concedeu, e unidos e crescendo e desenvolvendo, colocaram a mão na massa, construíram o prédio. Eles estão mostrando as fotos, nós vamos assistir juntos esse vídeo. Foram trabalhando, e quando finalmente eles colocaram a cobertura do prédio, eu já tive essa experiência. Está quase no final, mas já está para entrar. E aí então, naquela alegria indizível, contagiante, eles então começam as reuniões do prédio. Ainda faltando a parte de reboco, colocar as janelas. Eu vivi essa experiência no passado. E começaram, e agora a igreja está bonita. E olha, é uma obra da graça, da misericórdia, do amor de Deus, e a gente crê maravilhado do poder de Deus, usando apenas aqueles irmãos como instrumento na obra do Senhor, lá no Maranhão. Quando Deus me der a graça, eu quero conhecer esses amados e estar com eles. Entenda, a obra da igreja do Senhor Jesus Cristo é uma obra que está debaixo da autoridade, do poder do Deus Supremo. Nós estamos, o amanhã que pertence ao Senhor, já está por Ele preparado. Deus tem os seus planos, os seus intentos. Nós precisamos fazer o que tantos já fizeram, fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Eu quando leio aqui o Atos 13, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, esses homens, e o Espírito Santo dizendo: apartar-me. Eu falei: Senhor, e os nossos aqui? Já tem 2 apartados, não tem? Tem. Se for ver, talvez até 3, já no plano do Espírito Santo. Olha, eu vou falar para você a verdade. A Bíblia fala que é importante que nós semeamos, porque nós vamos colher, não é? Que Deus me deu a graça de trabalhar com concursos na igreja, eu me deixei desgastar além do que poderia. Só no programa de rádio, num dos nossos concursos, 600 perguntas, e quem ganhou respondeu 400, tudo pelo telefone. É incrível, não é? E hoje eu já não apresento mais concurso, a não ser talvez do programa diário na internet. Mas hoje nós temos o Rafael. Como é bom participar, Deus nos dando, ainda que sejamos em número pequeno, mas há, tanto para o grande quanto para o pequeno, a importância da ordem, do sistema em que o trabalho é feito. E essa igreja tem irmãos que estão animados, trabalhando na obra do Senhor. Amém? Amém. Que estão combatendo a preguiçite. Nós não somos do partido daquele garotinho que, ao invés de lhes dizer linguiça, falava lingui. Quando lhe perguntaram a razão, ele disse: eu tenho pregui. Nós não somos desse partido. Nós estamos buscando a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. Como esses homens lá. Eu estou já dizendo: Deus, esses irmãos têm recebido do Senhor potencial. Olha aqui, esses irmãos aqui. Deus
Está separando 2 para uma obra e está ficando 3 na igreja. E eles são aqueles que estão servindo ao Senhor. Deus vai cuidar da igreja com 3 e 2 vão para o campo. E é para ir 2. Aí tem um que quer ir junto também. Deus falou, você quer ir junto? Vai. Mas será que você vai ficar? Ou não vai abandonar? E esse que foi junto por conta própria, eu entendo assim. Eu creio assim. O Espírito Santo não falou, apartar-me Barnabé, Saulo e João como cooperador. Falou, não falou. Mas ele quis ir. Mais tarde, no entanto, ele vai ser útil. É um tempo. Agora é só Barnabé e Saulo. E aí nós temos então Atos 13, marcando o início. Sempre lembre-se disso. O início da expansão, do avanço, da expansão missionária da igreja de Antioquia, indo para pregar o evangelho aos gentios. Esse início só ocorreu a partir de Atos capítulo 13. E olha que a ordem está em Atos capítulo 1, versículo 8. Haveria o momento do início para a pandemia, que não parou. Ela continua contagiando. Ela vai continuar contagiando. E não tem homem algum no planeta Terra que vai impedir o agir, a obra de Deus. Não tem, ninguém. É o Deus que pergunta, operando eu, Isaías, quem impedirá? Até agora não deram conta. É um avanço, é uma extensão incontrolável. Incontrolável. Você viu que maravilha a gente fazer? Eu faço o arquivo missionário, eu aprendo muito no arquivo missionário. Eu já contei, talvez eu faça essa semana, o homem que mais, na sua época, acreditou que o evangelho deveria ser levado, no inglês, deveria ser levado para todo mundo, foi Guilherme William Carey. Já na infância, ele traz para nós uma importante expressão. Poucas pessoas conhecem aquilo de que são capazes, até que experimentam e perseveram naquilo que empreendem. Era o garoto perseverante na infância. Tudo que ele começava, ele se esforçava ao máximo para levar a cabo, para concluir. Um dia ele queria subir uma árvore, porque botânica era tão assim, algo que comovia o Guilherme William Carey. Ele estudava botânica, interessado nisso, tinha um ninho no ar muito alto. E ele então tentou, teve uma queda. Deveria ter feito o que ele fez em seguida, mas de repente, quando a mãe dele percebeu, ele estava lá em cima, já pegando o ninho. Meu filho, mamãe, tudo que começo tenho que terminar. E ele deixou essa frase. Poucas pessoas conhecem aquilo de que são capazes, até que experimentam e perseveram naquilo que empreendem. E ele foi uma pessoa difícil evangelizada. Deu trabalho para o João War pregar o evangelho para ele, mas quando ele foi alcançado, irmãos, ele não parou. Era o sapateiro pregador, um livro na banqueta e o outro na ocupação do trabalho, e de vez em quando ele dava uma olhada no livro. E assim foi grego, hebraico, latim. Ele só não aprendeu português porque não apresentaram uma gramática em português para ele. Mas tudo quanto é língua que ele pôde aprender, ele aprendeu. Foi um verdadeiro poliglota. E eu, quando li sobre ele, eu estava no auge da minha mocidade, ali pela casa dos 20 e poucos anos, 21 anos. E eu me empolguei. Deus, esse homem, que coração missionário, Guilherme William Carey. E eu li, ele tinha o mundo no coração. Olha só o título do livro do J. Reis Pereira. Ele tinha o mundo no coração, a ponto de
fazer com recortes um mapa do mundo, que ele gostava de geografia, e fazer os pontos, e cada vez mais envolvido, até que ele foi numa reunião de pastores da comunidade dele, e ele, então, quando surgiu a oportunidade para falar de um tema para a próxima reunião que seria debatido, ele então, como que impulsionado por uma mola, colocou-se de pé e disse: que tal discutirmos o dever que temos de levar o evangelho aos pagãos? E mais tarde, quem seria um excelente colaborador dele, John Ryland, ficou em pé e disse: sente-se, moço, quando for da vontade de Deus levar o evangelho aos pagãos, ele o fará sem a minha ou a sua intervenção. Que sente-se, moço, o quê? O Guilherme estava com o coração inflamado. E cada vez mais ele foi se envolvendo. Ele dizia assim: esperai grandes coisas de Deus, operai, fazei grandes coisas para Deus. E olha que o testemunho dele me alcançou. Eu fui contagiado nos meus 21 anos de idade. Eu relia Guilherme William Carey. E um dia eu estava em casa, minha irmã, não essas que estão aqui, uma outra irmã que eu tenho, estava passando roupa, eu morei alguns anos sozinho, e essa irmã de vez em quando vinha fazer algum serviço em casa, e ela estava passando roupa, e eu estava lendo o quê? Guilherme William Carey. Eu estou lá lendo, estava gravando o texto. Até hoje aí, tem uma cassete aqui em casa, em algum lugar, que tem essa gravação. E se você assistir a gravação, em dado momento você vai ouvir a minha irmã que estava passando roupa, que eu achei que ela estava num outro campo de concentração, mas não, ela estava atenta ao que eu estava lendo. E quando eu li que o Guilherme era tão corajoso quando garoto, a ponto de, quando um dente estava prestes a se arrancar, sabe aquele dente que começa a incomodar? Está quase caindo. Sabe o que ele fazia? Amarrava uma linha, colocava numa roda de moinho e pedia para os garotos fazer isso, rodar a roda por dentro e sair. Eu estava gravando, a minha irmã esqueceu que eu estava gravando. Ela simplesmente tomada de comoção, ela falou: Deus me livre. Eu levei um susto. Atrapalhou a minha gravação. Aí eu deixei a gravação com Deus me livre dela. Da coragem desse garoto na sua infância. E ele foi alguém que Deus usou 41 anos vivendo no país Índia, pregando o evangelho. E a maior barreira para o Guilherme Carey foi um sistema que a Índia tinha de castas, sabe, uma divisão da sociedade em castas. E uma casta não podia se misturar com a outra. E vinha-se aquela sucessão de castas, até chegar naqueles que eram chamados escórias, a pária da civilização hindu, que não pertencia a casta nenhuma. E se alguém porventura ousasse em dizer: eu creio no Jesus do missionário Guilherme Carey, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e fosse alguém da mais elevada casta, na hora perdia a sua posição social e era considerado como um pária, como um escória. E essa foi a mais ferrenha barreira que Guilherme William encontrou. Mas a obra de Deus, a expansão, quem tem o controle é o Senhor. Não tem sistema de casta para vencer o evangelho. Não tem situação de cultura ou qualquer coisa assim. E ele, por 41 anos, trabalhou na Índia e viu o evangelho alcançando corações, alcançando vidas, porque a missão dele estava debaixo da autoridade do Senhor. Então a expansão missionária acontece com a igreja de Antioquia da Síria. Percebendo? Não foi com a igreja de Jerusalém. Poderia ser chamada até igreja mãe, não? Foi com a igreja de Antioquia da Síria. Acontece que lá em Antioquia da Síria, quem é que Barnabé levou para lá? Saulo. Ou Paulo.
E Paulo carregava nas costas um imenso chamado missionário. Deus já havia falado para ele, Jesus já havia dado essa ordem: você vai levar o evangelho aos gentios. Ele foi separado exclusivamente para pregar aos gentios. E Paulo até entendia que a cidadania romana que ele tinha não era algo de um capricho humano, de uma status social, não. Era algo que envolvia um plano maior. A educação que ele recebera, a condição que ele tinha, tudo fazia parte do plano de Deus para este homem Saulo. E Deus iria usá-lo, ia mostrar quanto ele padeceria pelo nome de Jesus, promovendo, desenvolvendo e vivendo a expansão do evangelho. E você sabe disso, você tem lido na palavra de Deus. Eu era recém-convertido quando li pela primeira vez o livro de Atos. E a impressão que eu tive de Paulo foi: nossa, esse homem tem uma vida muito parecida com a de Jesus. Como esse homem incomodou pessoas, parecido com Jesus que incomodou. Como ele incomodou, antes como perseguidor e depois como perseguido. Interessante como ele foi usado a ponto de dizer que em nada considerava a sua vida preciosa, a não ser que cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele havia recebido. Isso é obra de Deus, é pandemia do evangelho. E esse avanço, essa extensão que iniciou com a igreja de Antioquia aos gentios, foi um avanço, foi uma extensão impulsionada pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, com Barnabé e Saulo, sendo enviados para Chipre e a Ásia Menor. Eles agora vão avançar além fronteiras. E você sabe, vem primeira, segunda, terceira viagem missionária. E o capítulo 13 aqui, vou pedir para você estar lendo esse capítulo em casa, ele começa destacando orientação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Superação de oposição também você vai encontrar no capítulo 13. Porque quando a igreja diz assim: nós queremos ser uma igreja missionária, nós queremos ser uma igreja pregando o evangelho, entenda, vai ocorrer oposição. Vai ocorrer oposição. De formas diversas, diferentes. Mas não tem um lugar em que o evangelho está sendo pregado hoje que não tem oposição. Se for o verdadeiro evangelho, vai enfrentar oposição. Satanás batalha contra o evangelho. Porque se o evangelho for pregado, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu li Atos 17, que Deus levou o evangelho para Tessalônica, o evangelho chegou, eu lembrei nitidamente de quando o evangelho chegou na minha cidade, alguns metros da minha casa, chegou no nosso contato de família, chegou na minha vida. E sabe quanto tempo tinha igreja quando eu travei conhecimento com o evangelho? Menos de 1 ano. Ia para o seu primeiro aniversário. Não tinha 1 ano. E Deus estava me trazendo ao conhecimento. Ao conhecimento do evangelho, da palavra. E Deus já estava tratando comigo 2 anos antes. Eu nem sabia. Já estava tratando comigo. Então o capítulo 13
vai destacar a orientação do Espírito Santo, a superação de oposição espiritual. Veja bem, não é oposição humana não, irmãos. Não é a pessoa da cabeça dela tentando impedir que o evangelho seja pregado, não. Tal pessoa é instrumento do mal. Tanto é que você vai ver Paulo falando aqui, o que Paulo falou é verdade. Aquele homem estava sendo instrumento do diabo para impedir que o procônsul, que estava interessado na palavra. Quando você encontrar alguém interessado, tenha consciência. Alguém interessado pode ter alguém por perto, que é uma oposição espiritual. Então destaca a orientação, superação de oposição espiritual e a pregação centrada em Jesus como Salvador. O que eles pregam é Jesus. Eles não têm vergonha de falar que aquele Jesus moribundo que foi na cruz do Calvário, que morreu, não ficou sepultado, não permaneceu sepultado, ele ressuscitou. E que ele é o que por Deus foi enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem que eles estavam passando. Marca aí, texto nosso aí, nós estamos em Atos 13, viu? Isso que é um texto, Atos 13. Atos 13. A expansão incontrolável do Evangelho. E é interessante quando você olha para o contexto da pregação do Evangelho, você não tem só Atos 13, aí você tem todo o livro de Atos. Aí no contexto, após perseguições, estavam ocorrendo perseguições, quando a igreja de Antioquia se torna um centro missionário. Já a perseguição tinha começado, mas até então o Evangelho estava sendo pregado aos judeus. Você vai dizer assim, mas teve aquele eunuco, mas o eunuco já era um prosélito, ele já cria no Deus verdadeiro. Ele não conhecia Jesus, mas ele já era alguém adepto à palavra de Deus. Tanto é que ele estava lendo Isaías 53. Ele não tinha compreensão sobre Jesus. Mas o Cornélio também era um prosélito. Já era alguém que tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, tanto é que já até orava. Ele não conhecia Jesus, mas agora então verdadeiramente para os gentios é Atos capítulo 13, esse início. E a igreja então em Antioquia se torna um centro missionário multicultural. E você vê aqui no capítulo 13, versículo 1, os homens que estavam lá. A cidade, não era uma cidade pequena, a cultura, o trabalho em franco desenvolvimento, e lá chegou o Barnabé, que era amicíssimo de Saulo. Eu tenho entendido uma coisa, irmãos, sempre Deus vai dar para você bons amigos. Amém. Obrigado aí pelo... Deus está me dando aqui o irmão Gessé, sempre uma alegria, tá? Me divirto, como nós divertimos aqui na escola dominical, né? Eu lembro às vezes, a época que a gente era garoto, quando a gente faz umas artes, né, irmão? A estátua de sal, né? O irmão Gessé hoje ria, colocando as minhas, né, na estátua de sal. Eu sempre fui um garoto muito arteiro, né? Posso ficar falando isso aqui, a minha esposa, que eu dou muito trabalho para ela, para minhas artes. Mas é bom termos pessoas que Deus levanta para ser os nossos amigos, porque nós precisamos da amizade, são de homens. Nós temos aqui o Felipe. O ano passado eu fui na casa dele, lá tem uma casa, né? Quando Deus me deu uma casa, eu falei, Senhor, deu a casa, é um tris para dar a esposa, assim. E aí eu fiquei tão empolgado, né, quando Deus me deu a minha casa. Alguém chama minha casa de minha vida por aí, né? A minha vida é Jesus. Amém. Mas Jesus me deu a casa. Eu falei, Felipe, organiza a sua casa que a sua esposa está chegando. Falei ou não falei? Ele ficou numa alegria. Eu falava assim, nossa, ele está levando eu a sério, olha só. Mais que nada, né? Ele estava pensando em alguma coisa já, em projeto, né? De oração. A gente acaba com ele desse jeito, né, Felipe? Que isso? Mas eu oro que Deus abençoe. E se for na terra do boi gordo, vai ser uma maravilha. A gente vai
vai fazer de novo, que já fizemos uma vez, né? Nós pegamos um ônibus, lembra, Tiana? Pegamos um ônibus, 50 pessoas, e esse ônibus foi para a terra do Boi Gordo, casamento, né? Foi uma bênção. Só que na época o casamento era meu, né? Mas eu cuidei do ônibus, arrumei o ônibus certinho, deixei tudo arrumadinho para o pessoal viajar. E até fui receber também o ônibus lá, quando o ônibus chegou. A igreja que serve o Senhor, imagina uma igreja orando, uma igreja de oração. A igreja antioquia era uma igreja de oração, estava orando, jejuando. Eu tenho aprendido a gostar de jejum. Deixar o corpo sem aquela tomada de comilança. Vai ficar em jejum, orando. Ah, como eu amo quando Deus me dá a graça. Essa semana me deu a graça. 5 da manhã. Acordar. Ler um pouquinho da palavra. Orar. E eu falava, Senhor, domingo tem pregação, Senhor. Dá-me graça. Para estudar, para escrever. Porque não tem pregação no meu. Eu gosto de estar envolvido, irmãos. Porque mente vazia é a oficina do... Eu não gosto de mente vazia. Eu não gosto. No meu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu gosto de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu lembro do Guilherme Carey, com aquele livrinho na banqueta, aprendendo grego, hebraico, italiano também, não é, Tia? A Tia já leu dele, sobre ele. Italiano também ele aprendeu. Francês não, mas italiano ele aprendeu. Empolgado, envolvido. E um homem que na obra do Senhor sempre se ocupou, ele dizia assim, minha missão é pregar o Evangelho, e o meu trabalho, que é esse trabalho secular, é sustentar essa missão. E na Índia ele trabalhou. Ele recebia o sustento e de repente estava num trabalho, ela falou assim, olha, não mande mais o sustento que eu estou num trabalho aqui, direcione para outros missionários. E na Índia ele chegou a ter um bom salário, quando foi professor numa escola de ensino superior. Alguém disse assim, no país dele, fez o básico, mas na Índia foi até o mais elevado custo. Vou falar para os irmãos, eu agradeço a Deus pelo J. Reis Pereira, mas de quem o J. Reis Pereira escreveu, é que deu impacto, mas Deus usou o J. Reis para escrever, o livrinho dele foi magnífico para mim, quase um livreto, dá para ler numa semana. A igreja que ora, a igreja que jejua, podemos entender que é a igreja que Deus envia? Amém, é a igreja que Deus envia. O Espírito Santo direciona. O Evangelho vence oposição. E a expansão vai além dos judeus. É isso que nós temos em Atos capítulo 13. A missão da igreja é fazer missões. Amém? Todo mês, mesmo na pandemia, o nosso povo permaneceu fiel, dando contribuições para a obra missionária. Dai e ser-vos-á dado. É assim que nos ensina Lucas capítulo 6. Se a nossa igreja, em outro momento, até dava comida para os animais, e não faltou, não é, irmã? Não faltou, nem para os nossos lares e nem na igreja. Pelo contrário, né? Estendeu. Estendeu. O que é? Sim, sim. Ok. Estão me avisando que eu tenho ceia daqui a pouco, mas já nós vamos para a ceia, tá bom? Estou só tentando concluir a primeira página aqui, tá? Só a primeira página aqui, nem virei a página. Só estou na introdução com os amados.
A missão da igreja é fazer missões. Ser uma igreja missionária. Agora eu pergunto para você, será que a obra missionária está sendo levada a sério pelas igrejas hoje? É um pensamento. Estão só centrados neles mesmos? Ou estão olhando além fronteiras? Tem um missionário chamado Albertino, lá na África. O meu sonho é o dia que o nome dele vai entrar para a nossa lista de missionários. Eu já estou aguardando, orando. Está faltando pouco. Porque é um homem que ama o Senhor. Eu tenho visto testemunho dele. E lá ele prega o evangelho tanto em português como na língua nativa. Albertino Penaia Notiala é o nome dele. Se eu não troquei alguma coisa, mas é Albertino. Lá no continente africano. É um dos nomes que eu quero que entre na nossa lista. E um dia eu disse para a nossa igreja, não importa o tamanho que nós temos, o Deus é o mesmo, Ele é grande. Amém. Ele é grande. Você aproveita o seu descanso aí, porque o senhor já está com as portas abertas para você, viu? É você mesmo aqui, viu? Aproveita o seu descanso aí, porque logo você já vai estar no batente. Eu tive umas tias, irmãos, que devia chamar trabalho, né? Dizia assim, ó, não perdemos serviço de menino, o menino deve trabalhar também. Eu não sou contra a criança ser disciplinada com responsabilidade. Tá? Fazer alguma coisa em casa. Eu fui criado assim. Com 12 anos, eu estou encerrando. Com 12 anos eu fui para o curso de datilografia. Eu era um bom aluno? Não. Passei raspando com 5. Mas eu fui convidado a frequentar o curso. E aí então eu falei, não posso perder a oportunidade. Eu tenho que treinar. Eu ficava na máquina treinando. Eu ensinava também. Eu achava aquilo divertido. Eu comecei como eu falei para vocês. Ali foi um trabalho que marcou para mim. Era um trabalho, eu recebia. Mas não atrapalhava meus estudos, de forma alguma. Na próxima reunião, a missão da igreja é fazer missões. Ela tem que ser uma igreja chamada e direcionada pelo Espírito Santo. A igreja missionária é uma igreja que tem uma chamada e uma direção do Espírito Santo. Eu vou perguntar para vocês onde é que eu parei. A igreja missionária é uma igreja que tem uma chamada e direção do Espírito Santo. Então nós temos que ser chamados, direcionados pelo Espírito Santo. Tá? Vamos entender a partir desse ponto na reunião do mês que vem, que vai ser o mês de abril. Vai fazer igual eu esses dias que chamei março de fevereiro. Errei redondamente, né? Chamei março. É porque é igual, né? Você viu que o calendário de fevereiro é igualzinho ao calendário de março? Quem é que trouxe o bolo no mês passado, no dia 8 de fevereiro? Você lembra? Estava até chovendo? É o bolinho. Irmão Gessé. Estava chovendo, ele até lembrou, né, que estava chovendo. A gente nem lembra mais, né? É a escala, vocês não têm uma escala? Então, a data coincidiu. Bom, vamos colocar em pé, vamos orar com quem está na transmissão, porque eu vou encerrar aqui para fazer a ceia. É bom vocês avisar, porque a gente está na mensagem aqui, eu estou só no concentrado aqui, né? Mas eu tá. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor. O Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, e essa pandemia do Evangelho, ela é incontrolável. Graças a Deus por isso, para que ela alcance o mundo inteiro e almas sejam alcançadas para Jesus. Amém. Desperta o nosso povo, Deus, ou mantenha despertado. Não deixe a gente perder esse fervor, Deus. É obra que vem do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
para a transmissão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aí,